meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Adventista, onde nós estudamos a nossa Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. E neste trimestre nós estamos estudando a lição Temas do Evangelho de João. E hoje nós já estamos no final, na última lição, que tem como título Epílogo, Conhecendo Jesus e a Sua Palavra. Já é a 13ª semana que estamos estudando a Bíblia e eu fui muito abençoado em estudar esses temas que foram incríveis, fantásticos. Eu aprendi coisas novas e tenho certeza que você também foi abençoado com a lição deste trimestre, onde nós analisamos mais uma vez a história de Jesus. Nós analisamos aqui todo o Evangelho capítulo a capítulo e foi muito bom para mim, tenho certeza que foi muito bom para você. E aí, você já está preparado para a lição do próximo trimestre? Você já adquiriu a sua? Eu tenho aqui a minha em mãos e nós no próximo trimestre, ou próximo ano, próxima semana, estudaremos o amor e a justiça de Deus. Esse tema tão incrível que com certeza promete muito, um tema que com certeza vai trabalhar com aspectos muito impressionantes, porque Deus sabe o que nós necessitamos e Ele já dotou um homem de iluminação para escrever essa lição da Escola Sabatina aqui, que já está pronta há mais de 3 anos, para que eu e você possamos estudar agora. Tudo vem no tempo certo. Você já adquiriu a sua? Se você não adquiriu a sua, aqui fica um incentivo para que você adquira a sua através da Casa Publicadora Brasileira, ou também você pode fazer o seu pedido através da Editora Luz do Mundo. A Editora Luz do Mundo é a editora do Tiago Elker e da Fernanda Elker, do canal Adventismo Vivo. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o site da Editora Luz do Mundo para que você possa entrar em contato, pedir a sua lição também, para que você possa ter a lição para o próximo ano, tá bom? Então não deixe de fazer o seu pedido. Muito bem, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm deixado o seu comentário carinhoso, suas palavras bondosas. Muito obrigado por todo o carinho e apoio, por esse ano onde nós estudamos muitas lições, na verdade. Aqueles que se inscreveram no canal, que sempre comentam, que sempre deixam o seu incentivo aqui, que sempre têm orado por nós. Eu tenho sido ricamente abençoado por suas orações e quero pedir, por favor, continue orando. Pois bem, desde a lição 12 para a lição 13 agora, eu me mudei. Eu não estou morando mais na mesma cidade. Antes eu morava na cidade de Pouso Alegre, mas nessa última semana nós nos mudamos para São João del Rei. Eu antes trabalhava como pastor na educação adventista e agora terei uma outra função. Isso é muito comum no fim do ano mesmo. Os pastores são relocados de função a função e aqui nós estamos para servir ao Senhor uma nova geografia e uma nova realidade. E eu estou aqui em uma nova casa, mas já montei aqui o estúdio de forma rápida. Estou aqui gravando para você essa lição, 13ª lição, para que você possa desfrutar do conhecimento de Deus. Agora, sem mais delongas, vamos para o estudo da Bíblia. Estudo número 13, Epílogo, Conhecendo Jesus e a Sua Palavra. Então, o que significa epílogo? Epílogo é a conclusão da obra literária do autor. O autor, depois de escrever a sua carta, o seu evangelho, o seu livro, no epílogo é onde ele faz o arremate, ele faz a conclusão, o desfecho do que ele queria dizer. E na parte final deste discurso que ele apresentou durante todo o seu livro, o autor vai recapitular e resumir as ações, as atitudes, os pontos mais importantes. Então o epílogo é a conclusão de João do seu livro, das suas ideias, daquilo que ele quer abordar. É o desfecho central e ele vai recapitular alguns pontos agora. O texto para memorizar é: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Já comentamos várias vezes aqui no canal, em outras lições sobre esse texto aqui. Jesus estava se direcionando aos líderes religiosos e ele diz: olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês querem ter vida eterna, mas vocês não examinam direito, porque se examinassem direito, vocês viriam que ela testifica de mim. Tá bom? Então, o que nós iremos ver na lição da semana? O Evangelho de João, assim como o de Marcos, termina com um encontro na Galileia. Jesus, após a sua morte, sua ressurreição, ele encontra com seus discípulos na Galileia. Fica implícito durante todo o livro que nas suas despedidas ele marca um encontro com seus discípulos, os seus apóstolos, na Galileia, tá bom? E essa última semana de estudo sobre João trata desse encontro.
mas conectando ao tema de como podemos conhecer a Jesus e a palavra de Deus, um conceito que percorre todo o quarto evangelho. Note-se o seguinte, embora os discípulos tivessem convivido com Jesus por mais de 3 anos, ainda estavam despreparados para a crucificação e ressurreição, ainda que Cristo lhes tivesse dito várias vezes o que aconteceria. Então, o que está abordando aqui na lição, no início, nessa introdução, é para que você saiba o que a lição vai abordar. Qual que é o propósito dessa lição aqui? Até a parte de segunda-feira, nós vamos relembrar o que aconteceu ali no capítulo 21 do Evangelho de João. Mas depois, a parte de terça-feira, quarta e quinta-feira, vai nos levar a estudar mais a Bíblia e entender, compreender as Escrituras. Por quê? Porque os discípulos conviveram com Jesus 3 anos e meio. Jesus falou várias vezes com respeito à sua morte, sua ressurreição. Ele explicou todos os seus propósitos, mas eles não entenderam. E aqui a lição está dizendo assim, olha, nós precisamos examinar as Escrituras, porque elas são importantes para a nossa vida. Nós precisamos entender os aspectos para que não sejamos pegos de surpresa quando os eventos do fim se acontecerem. Então diz assim, hoje podemos correr o mesmo risco de escutar ou até mesmo ler a palavra de Deus, mas não a ouvirmos de fato, não permanecermos nela e não obedecermos a ela, ou seja, não aceitarmos como a luz que deve guiar nossos pensamentos e nossas ações. Infelizmente, é nesse ponto que muitos cristãos, às vezes, involuntariamente erram. Os discípulos erraram porque eles não estavam preparados para a morte e a ressurreição de Jesus, porque não era este o ideal que eles tinham, lembram? Eles queriam que Jesus estabelecesse um reino terrestre e que eles tivessem funções especiais de poder no âmbito político, no âmbito do poder de um reino, de um governo. Então, infelizmente, muitas pessoas leem a Bíblia e não compreendem perfeitamente. E a parte de terça, quarta e quinta-feira vai trabalhar esse aspecto. O que acontece? Muitos leem a Bíblia e não entendem perfeitamente. Deixa eu dar um exemplo claro aqui para você que você entenda o que a lição quer dizer. Quando nós lemos os 10 mandamentos, ali em Êxodo, capítulo 20, nós temos o terceiro mandamento, e o terceiro mandamento diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muitas pessoas, ao olhar para esse texto, entendem que tomar o nome de Deus em vão é falar o nome de Deus em qualquer momento. Ai, meu Deus! Não é? Ah, falei o nome de Deus em vão. Ora, não é isso que o texto está querendo dizer. Quando você analisa a essência do que o texto quer dizer, tomar o nome do Senhor Deus em vão é você dizer que pertence a Ele e viver como não pertencesse a Ele. É você dizer que você é cristão e viver como se não fosse. Com isso você está tomando o nome de Deus em vão. Bacon, que é um comentarista da Bíblia, ele diz assim, tomar o nome do Senhor em vão é recorrer ao irrealismo, ou seja, servir-se do nome de Deus para apelar ao que não é a expressão do caráter divino. Você diz ser cristão, mas não vive de acordo com o caráter divino. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Agora, o que isso tem a ver com a lição? Tem a ver com o que foi falado aqui no terceiro parágrafo. Hoje podemos correr o risco de escutar ou até mesmo ler a palavra de Deus, mas não a ouvimos de fato, não permanecemos nela e não obedecemos. Não conseguimos extrair a essência do que foi dito, apresentado para nós, não conseguimos entender e nos preparar para os eventos futuros. Então, o que a lição quer dizer aqui para nós, para mim e para você, é que eu e você precisamos estudar as Escrituras com afinco, com dedicação, para que quando vier os acontecimentos do fim, você e eu estejamos preparados. Vamos para a parte de domingo, Encontro na Galileia. E aqui nós temos a pergunta número 1, onde nos incentiva a ler João 21, o verso 1 até o 19. Que verdades cruciais são reveladas nesse texto, especialmente sobre a graça de Deus e a humildade humana? Então, o relato do capítulo 21, você tem aí na tela, nós vamos ler e comentar aos poucos. Diz assim, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Depois disso, o quê? Depois daquilo que tinha acontecido no capítulo 20, ou seja, Jesus, ele foi morto, ele ressuscitou e apareceu para vários discípulos. Inclusive, apareceu para Tomé, que não estava crendo que ele havia ressuscitado. E Jesus aparece perante ele,
mostra o seu lado perfurado, as suas mãos perfuradas pelos pregos, e ele crê, e as pessoas creem. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou assim. O que é mar de Tiberíades? O mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia. É aquele lago de água doce ali da Galileia, que era um lago onde as pessoas que moravam em suas mediações tiravam seu sustento da pesca daquele lago, um lago que tinha uma grande extensão, e eles costumavam chamar de mar de Tiberíades ou mar da Galileia. E Jesus se manifestou assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que é o mesmo Bartolomeu, que era de Galileia, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos. Então nós temos aqui a identificação dos discípulos. Diz as Escrituras que eram 7 discípulos, mas 2 não são especificados. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Vejam que durante todo o ministério de Jesus, Pedro ele ocupou a função de liderança. Era aquele que, pelo que tudo indica, era o mais velho do grupo, era o único que era casado, era aquela pessoa que tinha muito zelo, muita vontade, muito amor pela causa, era um dos discípulos mais íntimos de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Ele fazia parte desse grupo íntimo de Jesus. Ele desanima devido ao seu fracasso espiritual, ali quando negou Jesus, ele começa a se desconfiar de si mesmo e nota que não está preparado para seguir o Mestre. E pensa assim, depois que neguei a Jesus também, o que mais eu posso fazer? Ele desanima da fé e ele volta a pescar. Há 3 anos e meio anterior a isso, ele tinha sido chamado por Jesus para deixar de ser pescador de peixes e passar a ser pescador de homens. Era um chamado para que ele se envolvesse na salvação de pessoas, se dedicassem a ir em busca de almas perdidas para o reino de Deus. Agora, quando ele diz isso, eu vou pescar, ele está desanimado, ele está dizendo assim, olha, eu preciso buscar sustento. Eles precisavam comprar roupas, precisavam comprar alimento, e os discípulos dizem, nós vamos contigo. E naquela noite o texto diz que eles nada apanharam. E sendo já manhã, ou seja, passaram toda a noite pescando, de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse depois Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro. O discípulo a quem Jesus amava era João, e ele disse a Pedro, é o Senhor que está lá na praia. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se, ou seja, vestiu-se novamente, porque ele tinha tirado a sua túnica, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Então, notem que eles estão pescam a noite toda e nada conseguem apanhar. Jesus aparece na praia, diz para eles lançarem a rede do lado direito do barco. Era o lado que Jesus estava. Jesus queria renovar a convocação que havia feito a eles há 3 anos e meio, para que eles voltassem a pregar o Evangelho. Jesus opera um milagre semelhante àquilo que tinha operado algum tempo atrás, ou seja, quando os chamou, para que eles lembrassem do chamado, que eles não poderiam desanimar, né? O que é interessante é que ali em Lucas 5, verso 1 a 11, né, aconteceu a mesma coisa com eles. Eles estavam na praia e Jesus aparece a eles e diz, lance, vocês apanharam alguma coisa? Ele diz, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Então lance a rede ao mar. Senhor, nós já trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, o Senhor quer que a gente lance de novo a rede? E ele disse, sim, lancem a rede novamente.
e eles têm aquela pesca maravilhosa onde enchem 2 barcos e 2 barcos quase chegam a afundar de tanto peso que tem ali pelos peixes que eles pegaram. Jesus queria que na mente deles eles entendessem que ele tinha um plano para eles, um plano de salvação, e que eles, quando estivessem envolvidos na salvação de outros, eles também se manteriam salvos, eles deveriam ser pescadores. E Jesus queria trazer à mente deles isso aí. Jesus então fez 3 perguntas a Pedro relacionadas ao seu amor pelo Mestre. E eu quero ler com vocês aqui algum ponto do livro O Desejado das Nações, que eu trouxe aqui no computador. Enquanto os discípulos estavam ali pescando, eles recordavam vivamente a cena junto ao mar, quando Jesus lhes ordenara que o seguissem. Lembraram-se de como ao seu mando se haviam feito ao mar alto e lançado a rede. E a pesca fora tão abundante que a enchera a ponto de romper-se. Então Jesus os convidara a deixar os barcos de pesca e lhes prometera torná-los pescadores de homens. Foram para trazer-lhes esta cena à lembrança e aprofundar-lhes a impressão que ele tornara a realizar o milagre. Seu ato era uma renovação da comissão confiada aos discípulos. Isso lhes mostrava que a morte de seu mestre não lhes diminuíra a obrigação para com a obra que lhes designara. Então, aquele encontro com Jesus no capítulo 21 é que para renovar a comissão que foi confiada a eles de pregar o Evangelho. Então você tem isso descrito no Desejado de Todas as Nações, na página 572, na edição virtual. E o interessante é que no capítulo 20, você nota que já está escrito ali o objetivo do livro. Qual é o objetivo do livro? O objetivo do livro é apresentar quem é Jesus, o que ele fez, para que as pessoas creiam que Jesus é o Messias, creiam no seu nome e sejam salvos por ele. E esse é o objetivo. São os últimos versículos do capítulo 20. Mas agora no capítulo 21 aparece algo. Por que o evangelista João descreve o que está no capítulo 21 e não termina o seu livro no capítulo 20? Ele quer deixar claro para os leitores de que Jesus queria confirmar com eles o chamado para que eles não ficassem decepcionados após a sua morte. Após a sua morte, como diz aí o texto, a obrigação deles não diminuiu, mas pelo contrário, precisava avançar na comissão que Cristo lhes dera. Ainda na sequência diz, outra lição tinha Cristo a ensinar, a qual dizia respeito especialmente a Pedro. A negação do Senhor por parte do mesmo era um vergonhoso contraste com sua anterior profissão de lealdade. Ele desonrara a Cristo e incorrera na desconfiança dos irmãos. Eles pensavam que Pedro não teria permissão de ocupar sua posição anterior entre eles, e ele próprio sentia haver perdido o direito ao depósito que lhe fora confiado. Antes de ser chamado a retomar a sua obra apostólica, devia dar perante todos eles testemunho de seu arrependimento. Então, no texto que nós estávamos lendo, nós vemos que chega um momento, Jesus no versículo 13, chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lo, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Antes é importante fazer uma explicação aqui. O texto, o versículo 15, depois de terem jantado. Muitas pessoas pensam assim, como pode ser depois de terem jantado se já era de manhã, quando Jesus está na praia e eles trazem o barco cheio de peixe? Como jantar de manhã? A tradução original vai dizer depois que eles comeram, tá bom? Então, uma melhor tradução seria depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele também faz Pedro confessar diante dos discípulos que tinha amor por ele. E essa
confissão é feita também por 3 vezes. Olha só esse texto do Desejado de Todas as Nações. Aí se dá uma lição a todos os seguidores de Cristo. O Evangelho não transige com o mal. Não pode desculpar o pecado. Os pecados secretos devem, em segredo, ser confessados a Deus. Mas o pecado público requer pública confissão. O apóstolo Pedro tinha negado Jesus de forma pública. E então, esse pecado público, ele precisava ser também repreendido publicamente. Aqui o texto diz que quando cometemos algum pecado secreto, em segredo precisamos confessar a Deus e Ele perdoa em segredo. Mas quando acontece um pecado de forma pública, que traz um opróbrio para a igreja, para os membros, para muitas e muitas pessoas da sociedade, esse pecado também precisa ser repreendido de forma pública. E por isso nós temos na igreja um manual da igreja que incentiva a tratar de questões eclesiásticas, administrativas, e existem alguns aspectos, como a disciplina, que são aspectos que devem ser tratados de forma pública, reunido uma comissão, depois a comissão leva isso para a igreja e isso é votado de forma pública, porque esta ação trouxe opróbrio para a igreja e precisa então ser repreendido de forma publicamente. A vergonha do discípulo de Cristo é lançada sobre Cristo. Faz com que Satanás triunfe e tropecem as almas vacilantes. Dando prova de arrependimento, deve o discípulo remover a injúria, tanto quanto esteja ao seu alcance. E aqui nós vemos um ponto importante também, a questão de que aquele que se arrepende, confessa o seu pecado a Deus, ele deve dar provas de que realmente estava arrependido com as suas ações posteriores. O discípulo deve remover a injúria, tanto quanto esteja ao seu alcance. Tudo o que ele puder fazer para demonstrar arrependimento, para demonstrar que não quer mais ter aquele tipo de atitude, ele precisa fazer. E por que eu estou gastando alguns minutos aqui com isso? Porque muitas pessoas dizem arrependidas, mas não mudam sua prática de vida, não mudam suas atitudes e continuam negando ao Senhor com suas atitudes. Isso, a sua prática posterior, demonstra que se ele estava arrependido anteriormente ou não. Aqui tem um ponto importante na lição, no 4º parágrafo. Algumas pessoas observam que Jesus usou o verbo agapau, que significa amar, ao questionar Pedro, exceto a última vez, e que o discípulo sempre respondeu com o verbo filéu, que significa amar, mas apenas como amigo. Isso significaria que Pedro ainda não havia alcançado o tipo mais elevado de amor. O que isso significa em essência? Pedro já tinha decepcionado a si mesmo e tinha decepcionado o seu mestre Jesus e ele não queria fazer a mesma coisa novamente. E por isso ele diz: Senhor, muitas vezes eu disse ao Senhor que eu te amava mais do que todas as coisas e eu achava que eu estava correto, mas eu vi que eu não amo tanto assim como eu achava que amava. Porque quando eu precisava mais demonstrar amor pelo Senhor, eu neguei, traí o Senhor por 3 vezes eu negando ali. Então, Pedro não queria ser aquela pessoa incisiva, ele queria demonstrar humildade. Olha, Senhor, eu não te amo tanto como eu achei que eu amava. Então, a humildade é uma das qualificações mais importantes para o ministério, pois direciona o foco para Jesus Cristo e não para o próprio eu. Então, respondendo à pergunta 1, que verdades cruciais são reveladas nesse texto, especialmente sobre a graça de Deus e a humildade humana? Pedro foi levado de onde ele caiu e foi levado a confessar o seu pecado. E Jesus, ele entra em contato com Pedro no capítulo 21, depois da sua ressurreição, pela 3ª vez, quando ele se manifesta aos discípulos, porque Pedro estava desistindo do ministério, desistindo de si mesmo. Ele vai atrás de uma vida antiga, ele volta para a velha vida e ele leva consigo outros 6 apóstolos. E Jesus vai atrás para restaurar o ministério deles, para dar novamente uma grande comissão, para renovar a comissão que eles deveriam pregar o Evangelho. A grande verdade deste texto é que desde que o pecado entrou no mundo, Jesus vive indo atrás do ser humano para restaurar essa comunhão perdida, para restaurar. Jesus é o elo, é a conexão, como estudamos em outras lições anteriores. Eles voltaram para a velha vida, para os velhos tempos, regressaram e Jesus não queria que eles ficassem naquela vida, queria que eles fossem restaurados e renovados para a missão novamente. Muito bem, nós vamos agora para a parte de segunda-feira, mantendo os olhos em Jesus. Leia João 21, 20 a 22, que pergunta de Pedro surgiu de um entendimento equivocado e como Jesus o corrigiu. Vamos ler o texto.
O texto diz: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascesse recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. O que eu respondi na minha pergunta? Jesus estava andando ali pela praia, sozinho com Pedro, conversando algumas coisas especiais com ele, e de repente Jesus fala para Pedro: Olha, Pedro, você antes te cingir a ti mesmo, mas você vai ser levado depois e será morto. E começa a falar para ele o tipo de morte que ele morreria, que ele seria morto, que seria crucificado, que ele sofreria muito pelo Evangelho. E ele estava andando, de repente ele vê que João está ali perto deles e ele pergunta com respeito a João e fala assim: Senhor, o que será de João? Ele que também é um apóstolo do Senhor, que o Senhor ama muito, que ama o Senhor muito. Jesus fala assim: olha, isso não diz respeito a você, isso diz respeito ao que eu tenho de planos para ele. Você não deve olhar para os outros, mas olhar para o que eu quero para você. Então, daqui nós tiramos o título da lição de segunda-feira: mantendo os olhos em Jesus. Nós precisamos manter os olhos em Jesus e não nos outros, não nos preocuparmos com o que Jesus fará da vida do outro, mas da nossa vida. Qual que é o foco central? O foco central é: Jesus tem um plano para você, e esse plano que Jesus tem para você é um plano que tem a ver com a sua comunhão com Ele. Ele quer salvar você, quer que você seja uma bênção, um instrumento para a vida dele. Agora, o que Jesus vai fazer com a vida do outro, isso não diz respeito a você. E aí a resposta de Jesus é: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Ou o que te importa a ti? Segue-me tu. Ora, você não deve preocupar com a vida de João. Você deve preocupar em me seguir e ter comunhão comigo. A comunhão sua comigo é algo individual. Agora, a comunhão de João comigo é outra. Se eu quiser que ele esteja vivo até que eu volte, o que importa isso para você? Isso não diz respeito a ti. E aí, a partir disso, muitas pessoas começaram a pensar assim: então quer dizer que Jesus disse que o discípulo amado João viveria até a sua vinda, a sua segunda vinda. Quando Jesus voltasse, ainda João estaria vivo. Mas não era isso que ele queria explicar, não é mesmo? Muitos pensaram que João seria imortalizado. É aí que vem a pergunta 3, né? Aqui no aplicativo. A pergunta 3, então, leia João 21, 23 a 25, como a declaração de Jesus foi mal interpretada e como o apóstolo João corrigiu esse mal entendido. Aí no restante do texto diz assim: divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhes disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Ora, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso tem a ver contigo, né? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, dessa forma, João termina o texto. A imortalização de João é o que tinha se espalhado entre as pessoas. Por causa da frase de Jesus, muitas pessoas pensaram que João seria imortalizado. As pessoas interpretavam de forma errada as palavras de Jesus, e até hoje nós vemos muitas e muitas pessoas lendo a Bíblia interpretando de forma errada, não é verdade? As pessoas têm curiosidade, ficaram curiosos: será que isso realmente vai acontecer? Jesus, ele vai voltar e João vai ficar vivo até na volta de Jesus? Olha, isso não tem nenhuma base, não é mesmo? Jesus nunca disse isso. O que diz aqui na lição é que Jesus expressou uma hipótese quanto à sua vontade, em vez de fazer uma profecia sobre o que realmente aconteceria. Ele expôs algo, mas ele não estava fazendo a profecia que aquilo realmente de fato aconteceria. As atitudes de colocar o foco em Jesus em vez de em outras pessoas é uma das ideias mais importantes do restante da lição dessa semana. Jesus e somente Ele é o nosso Salvador. As pessoas inevitavelmente irão nos desapontar e até nos magoar e ferir, mas o nosso foco não pode estar de maneira nenhuma nas pessoas. Então aqui nós vemos que as verdades estudadas nas lições de terça a quinta-feira abordam o tema da compreensão da Palavra de Deus.
visando conhecer e seguir a Jesus, que deve ser o nosso único mestre e guia. Agora a lição vai dedicar terça, quarta e quinta-feira, como falei no início, para explicar para nós que nós precisamos compreender mais a Bíblia, a Palavra de Deus. Então vamos agora para a parte de terça-feira, que tem como título Luz e Trevas. Terça-feira, leia os textos seguintes. Que grande contraste é apresentado nesses textos e por que ele é fundamental para compreendermos a verdade. Os textos que nós temos diante de nós são textos que fazem contraste entre as trevas e a luz. As nossas obras mostram se estamos na luz ou se estamos nas trevas. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz e a luz resplandece nas trevas, ou seja, Jesus é a luz que mostra o caminho. O mundo está em trevas e Jesus é a luz que nos conduz para o Deus verdadeiro. Jesus é a luz que mostra o caminho. E você, quando tem luz iluminando o seu caminho, você consegue identificar com clareza se ali há algum obstáculo, se há algum empecilho, se há algum buraco na estrada. E Jesus é o caminho. Jesus é a luz que mostra o caminho, que é Deus. Né? E as pessoas rejeitaram a luz, e se as pessoas rejeitarem a luz, isso é incapaz de encontrar o caminho para o Deus verdadeiro. Então eu respondi assim: há um contraste entre as trevas e a luz. Jesus é a luz que mostra o caminho e mostra os empecilhos e obstáculos que você precisa se desviar. Você precisa lembrar daquele texto lá de Jeremias, né? Ouvirá uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Agora eu não sei muito bem se é Isaías ou se é Jeremias. Eu vou deixar o texto aqui na tela para que você possa tirar a dúvida. Você sempre ouvirá o Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai por ele. Este não é o caminho. Lembra sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo vem convencer do pecado, ou seja, da transgressão da lei, qual não é o caminho, da justiça, que significa obediência à lei, que é o caminho verdadeiro, e do juízo. Quer você escolha o caminho correto, o caminho de Deus, que é o caminho da justiça, ou quer você escolha o caminho errado, que é o caminho do pecado, da transgressão da lei, haverá um juízo no final. Você terá que dar conta das obras que você tem, do que você fez. Até aqui o capítulo 3, versos 19 e 21, fala assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As nossas obras mostram se nós estamos seguindo a Jesus ou não. Verso 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As nossas obras mostram se estamos andando na luz ou não, tá certo? Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados por nossas obras. Agora, indo aqui para a pergunta número 5, leia João 8, 42 a 44, como Jesus descreveu o falso fundamento em que os líderes religiosos de Israel baseavam a fé. O que nós vemos aqui é Jesus repreendendo os líderes religiosos. Ele disse-lhes, pois Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os filhos se parecem com os pais, e o comportamento dos líderes religiosos se pareciam com os comportamentos de Lúcifer no céu. O comportamento deles eram comportamentos semelhantes ao comportamento de Satanás. E Deus comunica a sua vontade por meio da Bíblia, não por meio de adivinhações, por meio de profetadas, por meio de pensamentos e desejos humanos. As pessoas, os líderes religiosos, eles não tinham a Deus por Pai, porque aqueles que têm Deus por Pai faz a vontade do Pai. Quem faz a vontade do Pai faz também a vontade do Filho e assemelha as atitudes do Filho. Então os líderes religiosos não estavam seguindo o Filho, não confiavam, não aceitavam as mensagens do Filho, que é Jesus. Por isso, eles tinham por pai ao diabo e não a Deus. E nós vemos aqui a metáfora da família, né? Todos aqueles que são filhos de Deus vivem como filhos de Deus, seguem a palavra, têm interesse, têm prazer na lei de Deus, nela medida de dia e de noite.
são como árvores plantadas junto à fonte de águas vivas que no tempo certo dá o seu fruto. É o que está ali em Salmos, capítulo 1. Né? Agora, os filhos do diabo vivem conforme o diabo, não se firmam na verdade. Muitas vezes o foco das pessoas não está nas escrituras, o foco está em si mesmo, o antropocentrismo. O que eu quero, o que eu gosto, a minha vontade, o que eu acho que é melhor. Não, o foco não é você. Muitas vezes os livros de autoajuda vão dizer de que a resposta está dentro de você, que você vai encontrar isso através do crescimento pessoal. Não é? Se isso estiver desvinculado de Deus, você nunca encontrará respostas. Eles entendem o significado de um texto unicamente a partir de sua perspectiva humana. Eu vou compreender a Bíblia através da adivinhação que o irmão apresentou para mim, através de uma profetada, né? Aquela pessoa que diz, olha, tem uma profecia para você. Você não pode guiar a sua vida por meio disso, você precisa guiar a sua vida pelo assim diz o Senhor. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós não podemos perecer por falta de conhecimento, precisamos conhecer as Escrituras e não nos deixar levar pelo nosso desejo, pela nossa vontade, que é pecaminosa, nosso coração, que é enganoso. Não podemos nos deixar levar pelo que os outros dizem, não podemos nos deixar levar por profecias falsas. Precisamos ser levados pela luz que vem da Bíblia. E para isso você precisa examinar a Bíblia. Esta palavra para vocês não é coisa vã, portanto é a vossa vida. Deuteronômio 32, versos 46 e 47. Leia lá, grife esse texto na sua Bíblia. E gaste tempo com a Bíblia, examine a Bíblia, decore textos sagrados, entenda as profecias das 2.000 tardes e manhãs, entenda sobre o juízo investigativo, leia sobre isso, faça cursos sobre isso e você vai entender melhor para que você possa saber da razão da sua fé, porque isso é a vossa vida. Está em jogo se você terá vida eterna ou morte eterna. Agora, vamos para a parte de quarta-feira, teologia de cima ou de baixo. Leia João 4, 46 a 54. Que problema levou o oficial a Jesus? E qual era a verdadeira questão envolvida? Então aqui a lição nos relembra o momento que Jesus cura o filho de um oficial do rei, ali em Canaã da Galileia, após ter transformado água em vinho no casamento de Caná. E nós lemos o texto assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus estava dizendo assim: você condicionou a sua fé, a sua crença ao que irá acontecer. Você condicionou a sua crença ao milagre. Se o milagre acontecer, você vai crer. Mas se o milagre não acontecer, você não irá crer. É isso que Jesus estava dizendo. Verso 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para Galileia. Então, que problema levou o oficial a Jesus e qual era a verdadeira questão envolvida? Você estabelecer condições para ter fé. Estabelecer condições para crer. Olha, se Deus fizer tal coisa, eu creio. Se tal coisa acontecer, eu serei fiel. Enfim, essas provas que são quando nós temos falta de fé e estabelecemos condições. Aquele homem vai a Jesus, mas não tem fé de que Jesus realmente é o Filho de Deus. Agora, se ele fizesse cura, ele creria. Ele nota que a sua falta de fé poderia atrapalhar o filho a ser restabelecido e ele então muda sua atitude e ele crê. Jesus faz a cura e aquele homem, como a sua casa, todos creem em Jesus. E aqui a lição fala de teologia de cima e de baixo. Podemos dizer que a teologia desse homem era uma teologia vinda de baixo. Uma teologia superficial, pautada no próprio achismo, no próprio padrão humano, no próprio critério humano. As ideias humanas eram, embora falíveis, limitadas e subjetivas, acabam se tornando a autoridade final na interpretação da palavra de Deus. Que armadilha! Muitas vezes nós vamos à Bíblia e lemos com base em nossos pressupostos. O que são pressupostos?
É aquilo que eu e você temos de bagagem, conhecimento prévio em nossa vida, pelo local que fomos criados, pela família que tivemos, pelos ensinamentos que tivemos. Tudo isso tem a tendência de influenciar na nossa leitura da Bíblia. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, fazendo dela a sua própria intérprete. Não podemos ler a Bíblia querendo interpretar aos nossos próprios olhos. Precisamos ler a Bíblia com a sua própria interpretação. A teologia do alto, por outro lado, reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e a sua palavra. Queridos, o foco principal aqui, a parte de quarta, terça-feira, quinta-feira, tudo é dizer para você, você não pode confiar no eu penso, mas sim no assim diz o Senhor. Vamos para a parte aqui de quinta-feira então, que tem como título Permanecendo em Jesus. Como é descrito o impressionante poder de Cristo para atrair? João 12:32 diz, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus aqui nesse texto, ele está conversando com seus discípulos e ele revela para os seus discípulos que tipo de morte ele padeceria, que seria uma morte no qual ele seria levantado da terra. E qual é a morte onde a pessoa é levantada da terra? A crucificação. E isso é muito importante, é um ponto interessante aqui. Jesus morreria e seria crucificado, porque ele seria condenado pelos romanos. Porque se ele fosse condenado mediante um julgamento dos judeus, os judeus eles não tinham poder para efetuar uma pena de morte sobre Jesus. Mas a pena de morte dos judeus era efetuada através do apedrejamento. E Jesus aqui é então condenado pelos romanos. E ele diz que quando fizesse isso, quando ele fosse levantado, fosse crucificado, ele atrairia todas as pessoas a ele. Então, olhem só que ponto importante. Como descrito o impressionante poder de Cristo para atrair. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o Evangelho, é o único que tem o poder da atração. Porque quando eu e você contemplamos o Salvador, justo, sublime, humilde, manso, totalmente cheio de poder, mas também todo cheio de pureza, sendo ali condenado, sendo morto, isso atrai a pessoa. Essa é a única coisa que pode comover um coração duro. É o único meio para poder sensibilizar alguém insensível. E é interessantíssimo esse ponto aqui. Nós precisamos permanecer em Jesus, conectados com Ele, ter dependência dEle e olhar para o que Ele fez na cruz. Porque quando nós olhamos o sacrifício de Jesus na cruz, o nosso amor ele é vivificado. Nós notamos o seu sacrifício, nós somos mais imbuídos do seu Espírito, nós ficamos mais sensibilizados, nós temos então a evidência do amor puro dele a ponto de se sacrificar. O Evangelho nos atrai a Jesus, mas somente se estivermos dispostos a conhecer a Deus e a sua vontade. Em João, as pessoas que se encontram com Jesus tinham duas reações. Aceitavam a luz e cresciam na fé, ou rejeitavam a luz e se aprofundavam na cegueira espiritual. Mateus 21, verso 44, fala assim, todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, mas ai daquele que a pedra cair sobre ele, porque se tornará pó. Então você e eu só temos duas escolhas. Ou nós caímos sobre a rocha, nos despedaçamos, contritos, arrependidos, buscamos o perdão, o poder, a luz, buscamos leitura da Bíblia e pedimos, Senhor, eu não sei por mim mesmo resolver essa questão na minha vida, mas resolva para mim, Senhor, me ajude. Eu não sei como deixar esse pecado, mas me ajude a vencer esse pecado para a honra e glória do teu nome. Agora, ou você tem outra opção, viver em seus pecados, em uma prática inadequada, e aí será pior, porque a rocha, aquela rocha que é descrita lá em Daniel, capítulo 2, daquela rocha que cai lá do alto e bate no pé da estátua e destrói toda a estátua de Nabucodonosor, a estátua que Nabucodonosor sonhou, essa pedra vai cair sobre os ímpios, sobre aqueles que não se firmaram na verdade, e vai os reduzir a pó. Então, isso é muito importante. A teologia de baixo se inicia com argumentos humanos visando determinar e examinar a exigência e a natureza de Deus. A teologia de baixo se inicia com argumentos humanos visando determinar e examinar a existência e a natureza de Deus. A perspectiva humana falha, decaída e preconceituosa é colocada acima da visão divina, santa e perfeita e onisciente. A Bíblia está dizendo isso aí, mas eu acho que é melhor dessa forma, olha, eu penso que é melhor desse outro jeito. Irmãos, se Adão e Eva, que eram perfeitos,
que tinham todas as suas capacidades espirituais bem desenvolvidas. Eles falharam quando decidiram deixar o pensamento e a vontade humana tomar conta. O que será de nós, que já temos mais de 6.000 anos de degradação moral nesse mundo de pecado? O que será de nós se nós tentarmos seguir de acordo com a nossa vontade humana? Será bem pior do que aconteceu com Adão e Eva, não é mesmo? Pergunta número 8. Qual é o segredo do crescimento e da saúde espiritual? E aqui nós temos o texto clássico de João, capítulo 15. Eu não lerei todo o texto, mas alguns pontos importantes eu quero frisar aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Há algum tempo atrás, eu ouvi que quanto mais tempo a uva permanece na videira, mais doce ela é. Mais doce ela fica. E um ponto importante é que, será que essa não é a razão de sermos pessoas tão amarguradas, descontentes, frias, individualistas? Porque nós não permanecemos muito tempo na videira. Aquela uva que é logo removida da videira sem amadurecer completamente, ela é uma uva azeda, amarga. Mas aquela que permanece mais na videira, essa é agradável, essa não tem amargura, não tem descontentamento, pelo contrário, é contente e alegre no Senhor, é uma pessoa alegre, é uma pessoa zelosa. E outra coisa, aquela pessoa que permanece ligada à videira, esse dá fruto. Se nós dermos frutos, nós sempre estamos conectados com Deus verdadeiramente. Como saber se estamos ligados na videira ou não? Precisamos ver se temos frutos ou não. A voz de Deus está nos falando por meio de sua palavra. E há muitas vozes que serão ouvidas por nós. Mas Cristo afirmou que devemos acautelar-nos dos que dirão: eis aqui o Cristo ou ei-lo ali. Por consequência, como saberemos que elas não têm a verdade, a não ser que levemos tudo às Escrituras? Ellen White, Fé e Obras. Precisamos ler a Bíblia para termos razão. Em Salmo 63, verso 1 diz: a minha alma tem sede de ti. Nós precisamos ter sede de Deus. Vou procurar na Bíblia encontrar respostas para nossas perguntas mais íntimas. Que Deus abençoe você e que você possa se firmar na presente verdade. Analisar constantemente a Bíblia para que não venha se perder nos raciocínios humanos e não venha com isso perder o céu. Que Deus ilumine você. Que essa lição do Evangelho de João possa ter contribuído com o seu crescimento espiritual neste ano de 2024. E o meu desejo é que você tenha um restante de ano feliz na presença do Senhor. Um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e que Deus te ajude a, nesse fim de ano, entregar mais completamente a sua vida ao Senhor, a se entregar por completo, estudando sua palavra, orando, pedindo perdão por seus pecados, para que o seu nome seja confirmado no livro da vida. É o seu desejo, é a sua vontade e essa também é a minha vontade. E que nós possamos nos encontrar aqui novamente na semana que vem, em um novo ano, uma nova lição da Escola Sabatina, e possamos crescer e continuar permanecendo em Cristo Jesus, para que possamos dar muitos frutos. Que Deus abençoe você e nos encontramos na semana que vem.